Esporte eletrônico, cybersport ou esportes são alguns dos tempos usados para competições organizadas de jogos eletrônicos, especialmente entre profissionais. Os gêneros mais jogados, mais comuns, associados com esportes eletrônicos são de estratégia em tempo real, luta, tiro em primeira pessoa e MOBA. É uma pequena audiência de nicho, com pouca representação nos meios de comunicação de massa, como a televisão. Devido a isso, a crescente disponibilidade de plataformas de streaming de vídeo online, especialmente a Twitch.tv, tornaram-se centrais para competições de esportes atuais. O primeiro jogo a ser considerado um esporte eletrônico foi o NetTrack, pela revista Weird, em 1993. Atualmente, os títulos mais populares em competições profissionais são Dota 2, League of Legends, StarCraft 2 e Counter-Strike Global Offensive. O mercado global de esportes gerou um lucro de aproximadamente 325 milhões de dólares em 2015 e espera lucrar 463 milhões em 2016. O público mundial de esportes em 2015 foi de 226 milhões de pessoas. Rotular os jogos eletrônicos como esportes é um tanto controverso. Recentemente, esportes passou por um tremendo crescimento, incorrendo um grande aumento tanto de audiência como nos prêmios em dinheiro. Enquanto alguns apontam para esse crescimento como justificativa para a designação de alguns jogos como esportes, outros afirmam que jogos nunca vão alcançar o status de verdadeiros esportes. A cobertura de jogos eletrônicos é feita hoje, em sua maioria, através da internet. São poucos os canais que dão alguma atenção a esse gênero. Os jogos são geralmente acompanhados através de narradores, de forma semelhante ao que é feito nos esportes não eletrônicos. No Brasil, todos os principais canais de esporte, Band Sports, ESPN, Esporte Interativo, entre outros, já transmitiram o eSports. Counter-Strike, também abreviado por CS, é um popular jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, inicialmente criado como um mod de Half-Life para jogos online. Foi desenvolvido por Melee e Jazz Cliff, e depois de adquirido pela Valve Corporation, foi lançado em 2000 para Windows, e posteriormente foram feitas várias versões para Xbox, Mac OS X e Linux. O jogo é baseado em rodadas nas quais equipes de contra-terroristas e terroristas combatem-se até a eliminação completa de um dos times e tem como objetivo principal plantar e desarmar bombas, ou sequestrar e salvar reféns. O Counter-Strike foi um dos responsáveis pela massificação dos jogos por rede no início do século, sendo considerado o grande responsável pela popularização das LAN houses no mundo. O jogo é considerado como originador do esporte eletrônico, onde muitos jogadores levam-no a sério e recebem salários fixos, existindo até clãs profissionais e que são patrocinados por grandes empresas como Intel e a Nvidia. No Brasil, o esporte ainda está crescendo. Apesar de ser um gênero de competição já bem popular, o game mais famoso a ser tido por aqui é o League of Legends, graças ao suporte dado pela produtora Riot Games em torneios oficiais como o Campeonato Brasileiro ou CBLOL, como também é chamado. Jogos como Counter-Strike, Street Fighter e FIFA também possuem torneios locais, porém menores. Além disso, eventos como o Brasil Mega Arena promovem seus próprios torneios de esportes, contemplando diferentes jogos e premiações variadas. League of Legends, ou LoL, é um jogo eletrônico de gênero multiplayer online Battle Arena, ou seja, MOBA, desenvolvido e publicado pela Riot Games para Microsoft Windows e Mac OS X. É um jogo de graça, inspirado no modo de defender torres de Warcraft 3. No modo mais popular do jogo, o objetivo de cada time é destruir a torre principal da equipe adversária, uma construção localizada na base e protegida por outras estruturas. Cada jogo do League of Legends é distinto, pois os campeões sempre começam fracos e progridem através de acumulações de ouro e de experiência ao longo da partida. League of Legends foi bem recebido desde seu lançamento, e sua popularidade cresceu ao decorrer dos anos. Em julho de 2012, League of Legends foi o jogo de computador mais jogado na América do Norte e Europa, em termos de número de horas jogadas. Até janeiro de 2014, mais de 67 milhões jogavam League of Legends por mês, 27 milhões por dia e 7,5 milhões durante o horário de pico. League of Legends tem um cenário competitivo grande e ativo na América do Norte e Europa. A Riot Games organiza o League of Legends Championship Series, também conhecido como LCS, que consiste em 10 times profissionais de cada continente disputando um grande prêmio. Competições regionais levam os melhores times ao League of Legends World Championship, um campeonato mundial que ocorre anualmente. Em 2013, o prêmio do torneio foi 1 milhão e teve 32 milhões de espectadores online.
O torneio de 2014 teve o quinto maior prêmio da história dos esportes, dando ao time vencedor 2,3 milhões de dólares. E agora, depois de toda essa informação, você continua achando que o eSports não passa de um joguinho? Boa tarde, eu sou o William e eu estou aqui entrevistando o Marcelo. Marcelo, você pode nos dizer qual jogo você escolheu para jogar profissionalmente e por que disso? Eu jogo Counter-Strike e eu escolhi esse jogo porque eu tenho uma certa facilidade em jogar jogos de tiro, primeira pessoa, é uma mescla. E esses jogos de tiro são mundialmente conhecidos e sempre tem aquela crítica do incentivo. Você acha que esses jogos incentivam a criminalidade, violência entre os jovens hoje em dia? Não, isso aí é um mito urbano que as pessoas têm e até, na verdade, um certo preconceito. Se você pegar um ponto de vista, por exemplo, a pessoa que joga um jogo de corrida, quando ela joga muito e se torna profissional e tal, ela não vai se tornar piloto na vida real. Então, você segue o mesmo exemplo. Você não vai se tornar violento só por jogar um jogo de tiro. E você acha que os pais deviam incentivar os filhos a tentar entrar nessas competições, usar isso como profissão mesmo? Se eles veem que o filho gosta e que dá para desenvolver um certo talento e tudo, eu acho que sim, deveria incentivar e combater esse preconceito que tem. Até porque esses jogos eles incentivam muito a estratégia também, então dá para conseguir um aprendizado maior com eles. E você, como um jogador, provavelmente já jogou vários tipos de jogos, e a pergunta é, você mudaria de estilo de jogo para algum outro tipo de corrida ou alguma coisa assim profissionalmente? Dificilmente. Geralmente quando um jogador profissional ele entra naquela categoria, dificilmente ele vai sair, porque é ali onde está a facilidade dele. Entendo. Então, por enquanto é só, e agora a próxima vai ser com o Yuri. Boa noite. Oi, eu sou o Yuri, vamos entrevistar o Rafa, um jogador profissional de PC. Rafa, qual é o jogo com o qual você tem mais afinidade e por quê? League of Legends, porque é um jogo grátis e acessível para todos os públicos. E é um jogo que não precisa de muita habilidade para se jogar. Com o passar do tempo, desde quando você começou a jogar LoL, você diria que o público foi para outros jogos ou não? Não, o público de outros jogos começaram a migrar para o LoL por causa da sua fama na mídia. Você diria que a influência de LoL na sociedade é muito grande? Sim, o LoL influenciou bastante na sociedade. Por exemplo, nas convenções encheram bastante com pessoas indo de cosplayers, também em campeonatos, para as pessoas acessarem suas habilidades. E você trocaria o RPG LoL por outros jogos ou por outros gêneros? Não, porque o meu estilo de jogo é MMORPG e eu nunca tive contato com outros gêneros de jogos, como de tiro, esportes, entre outros. Obrigado. Meu nome é Kader Smiley e eu estou aqui com Luiz Ferrelli, tá bom? Luiz, você poderia falar um pouco pra gente quem é você? Bom, meu nome é Luiz Ferrelli, sou um jogador profissional e sou mais conhecido como X-Start no cenário do Rainbow Six e eu faço parte da equipe Legacy Sports. Certo. Então, Luiz, você poderia falar um pouco pra gente de como você chegou ao cenário do competitivo? Desde criança eu sempre tive uma paixão por jogos de FPS, jogando Call of Duty, Battlefield e com isso eu obtive muita experiência e acabei me tornando um bom jogador. E agora eu faço parte de um time profissional. E como sua família reagiu nessa questão de você ser profissional? Porque eu sei que muita gente ela não reage bem, ela não aceita o fato do filho ser profissional. Como foi isso pra sua família? Foi um choque? Como foi? Então, no começo eles não aceitavam nada, porque eu passava muito tempo, então eles sempre pegavam no meu pé, puxavam na minha orelha. Em questão de estudo, eles falam que eu jogava mais do que estudava, mas com o passar do tempo, fazendo sucesso, adquirindo vários títulos, indo para campeonatos, eles começaram a me apoiar e hoje eles me apoiam bastante. E o que você acha do cenário do esportes aqui no Brasil? Ultimamente ele vem crescendo muito
não somente no jogo Rainbow Six, como por exemplo no LoL, no Dota, e sempre temos jogadores que querem ser os melhores, e o eSports ele é um meio para isso. Certo. E qual foi a sua maior dificuldade ao entrar no competitivo? No começo foi bem difícil, porque o meu time estava muito instável e nós não tínhamos nenhum apoio de qualquer patrocínio. E agora, graças a Deus, nós conquistamos vários patrocinadores. Como quais? Como a G2, a Nvidia, todos eles bancam nossos equipamentos para cada vez mais melhorar. E o que te cativou, o que te fez gostar do Rainbow Six Siege? Ele é um FPS que não se iguala a nenhum outro jogo, pois a mecânica dele te oferece mais de 1000 maneiras de você fazer suas jogadas, de você conquistar seu objetivo, e é isso que o Rainbow acaba se diferenciando tanto de outros jogos. E Luiz, um conselho, alguma dica para quem quiser chegar nesse competitivo? Dedicação é o principal. Muita dedicação e muita força de vontade. Comece lá de baixo, monte sua equipe com pessoas que estão no mesmo nível que você, que queiram se dedicar e crescer junto com você. E comece conquistando títulos, fãs e tudo que vem pela frente. Uma entrevista rápida aqui com o pai do jogador Luiz Ferrelli. Bom, prazer, meu nome é Carlos, seu nome? José Carlos. Então, José Carlos, o que você achou da trajetória do seu filho ser um jogador profissional? No começo foi muito difícil de aceitar, porque eu achava que era muito perda de tempo e que ele tinha que se dedicar mais aos estudos. Mas depois eu fui verificando que ele tinha talento para os jogos, aí comecei a aceitar e até incentivar ele nos jogos. Certo? E com isso encerramos a entrevista de hoje. Muito obrigado, Sr. Luiz. Muito obrigado, Sr. José. E obrigado pelas informações.